Lourdes achou que Deus tinha se calado para sempre quando percebeu que já não conseguia mais ouvir esperança dentro de si. No começo da década de 1960, na cidade de Sobral, no interior do Ceará, vivia Lourdes, uma mulher reservada, de poucas palavras, mas de fé profunda, daquelas que acreditavam mais no silêncio do que nos discursos. Quem a via na rua via apenas uma enfermeira séria, educada, que cumprimentava com um aceno discreto. Ninguém imaginava o peso que ela carregava por dentro. Lourdes era enfermeira em um pequeno posto de saúde de Sobral. Por muito tempo, aquele lugar foi o centro silencioso da vida dela. O prédio era simples, paredes claras já manchadas pelo tempo, um corredor estreito que ecoava a passos, duas salas de atendimento, uma salinha apertada usada como farmácia e um pequeno espaço no fundo onde se guardavam materiais e se fazia o café. Não havia luxo, nem grandes equipamentos, mas, para muita gente, aquele posto era a linha tênue entre o desespero e um fio de esperança. Os dias começavam antes mesmo do horário oficial de abertura. Lourdes chegava quando o sol ainda estava subindo por trás dos telhados, o ar da manhã misturado com cheiro de terra úmida e fumaça de fogão a lenha das casas vizinhas. Carregava uma bolsa surrada, com um caderno de anotações, algumas canetas, um estetoscópio, muitas vezes, alguma coisa que trazia de casa. Um pacote de algodão que comprará com o próprio dinheiro, um rolo de esparadrapo, um sabonete para o banheiro do posto. Ninguém tinha pedido, ninguém tinha exigido. Ela simplesmente via o que faltava e completava. Na esquina, já havia a fila. Gente encostada na parede, crianças no colo, idosos sentados em caixotes trazidos de casa, mulheres segurando sacolas com exames antigos. Alguns chegavam antes dela, para garantir senha. Outros vinham aos poucos, com o olhar cansado de quem já tinha passado por noites difíceis. Assim que Lourdes girava a chave na porta, o barulho aumentava um pouco. Era como se, com a porta aberta, uma esperança tímida se espalhasse. Hoje alguém vai olhar para mim. Antes de atender qualquer um, Lourdes ia até a pia do fundo, lavava as mãos com cuidado, prendia o cabelo, vestia o jaleco. O jaleco branco já não era tão branco assim. Tinha manchas que não saíam mais, mesmo com sabão forte. Mas, para ela, colocar aquele jaleco era como vestir uma identidade. Ali, naquele espaço apertado, ela era mais do que a mulher solitária que voltaria para casa no fim do dia. Era a que escutava, a que media, a que decidia se era caso de mandar para o hospital ou dá para cuidar aqui mesmo. As manhãs eram sempre mais cheias. A primeira leva de pacientes costumava ser de mães com crianças pequenas. Uma delas chegava quase toda semana, o menino no colo, os olhos aflitos. Bom dia, Dona Lourdes. Ele tá quente de novo. Lourdes estendia os braços, recebia a criança com cuidado, encostava o dorso da mão na testa, depois pegava o termômetro. Enquanto esperava, fazia perguntas, desde quando a febre, se o menino estava mamando, se tinha vômito, se havia outro sintoma. A mãe respondia, às vezes misturando medo e culpa. O termômetro confirmava o que a mão já sabia. Lourdes anotava num caderninho, explicava com calma o que fazer, orientava sobre banho morno, horários de remédio, sinais de alerta. A mãe ia embora um pouco mais aliviada, não porque tudo estivesse resolvido, mas porque alguém tinha parado para olhar, ouvir e explicar. Logo em seguida, vinha o oposto, um idoso que reclamava de tontura e dor no peito havia dias. Lourdes o ajudava a se sentar, colocava o manguito no braço, media a pressão com gestos automáticos, mas o olhar atento a qualquer sinal de algo pior. O aparelho mostrava números altos demais. Ela respirava fundo, por dentro já calculando. Se eu mandar para o hospital agora, será que ele consegue chegar a tempo? Será que tem ambulância? Será que a família vai ter dinheiro para a passagem? Nessas horas, sentia o peso de estar num lugar que dava conta de coisas pequenas, mas tocava frequentemente em coisas grandes demais para a estrutura. Não tinha monitor, não tinha UTI, não tinha médico ali todo dia. Tinha ela, um aparelho de pressão, algumas caixas de remédio e um telefone velho que nem sempre funcionava. Chamava um parente, falava num tom firme, sem pânico, mas sem esconder a gravidade. Ele precisa ir agora para o hospital. Não é coisa para resolver aqui. Nem sempre a família tinha transporte. Nem sempre havia carro disponível. Nessas situações,
Lourdes sentia uma raiva silenciosa que não mostrava no rosto. Raiva de um sistema que sempre deixava os mais fracos por último. À noite, ajoelhada ao lado da cama, essa raiva virava pergunta. Até quando eu vou ter que olhar nos olhos de alguém e dizer eu queria fazer mais, mas não posso? A tarde no posto tinha um ritmo diferente. As emergências continuavam chegando, mas havia também os casos crônicos, hipertensos, diabéticos, gente que vinha só para ver se tá tudo bem. Lourdes decorou nomes, rostos, histórias. Sabia que seu José sempre dizia que estava ótimo, mas a pressão contava outra história. Sabia que Dona Antônia vinha mais para conversar do que por qualquer dor física. Sentava, falava dos filhos, da saudade do marido, e no fim dizia que sentia uma dor aqui no peito, dor que Lourdes reconhecia como mistura de tristeza, cansaço e solidão. Entre um atendimento e outro, Lourdes tentava encaixar pausas que quase nunca eram pausas de verdade. Ia até o fundo, enchia uma caneca de café fraco, bebia em pé, olhando por alguns segundos para a janela pequena, onde se via um pedaço de céu. Às vezes, nesses breves instantes, ela sussurrava algo como me dá força sem nem perceber que estava rezando. Depois, guardava a caneca, lavava as mãos de novo e voltava para o corredor, onde sempre havia alguém esperando. O posto ficava, muitas vezes, sem médico. Havia dias certos em que um doutor aparecia, atendia uma leva grande e sumia por semanas. Nos outros dias, Lourdes era o rosto da saúde ali. Sabia os limites do que podia fazer, e tinha medo de passá-los. Não queria se colocar no lugar de quem não era, mas sabia que, se apenas repetisse espere o médico, muita gente iria embora sem nenhuma orientação. Ela se equilibrava numa linha fina. Aliviava o que podia aliviar. Encaminhava o que precisava ser encaminhado. Ouvia o que precisava ser ouvido. Em certos dias, faltava material. Um lote de remédios que não chegava. Uma caixa de luvas que acabava. Seringas que precisavam ser racionadas. Lourdes aprendeu a improvisar. Guardava pedaços de gaze para ferimentos menores. Reaproveitava frascos para soluções. Anotava num papel o que tinha acabado para não esquecer de cobrar depois. Quando cobrava, ouvia as mesmas respostas. Está em processo, vai chegar, estamos vendo isso. Voltava para o posto com a sensação de estar sempre um passo atrás da necessidade. Era como tentar encher um balde furado com um copo d'água. O balde nunca enchia. E, ainda assim, ela continuava trazendo copos. Às vezes, alguém se irritava e descontava nela. Um pai vendo o filho chorar, e a prateleira vazia de remédio, levantava a voz. Isso aqui é uma vergonha. A gente vem e não tem nada. Para que serve esse posto? Lourdes respirava fundo, deixava a pessoa falar, e então explicava o que podia fazer com o que tinha. Sabia que aquele grito não era contra ela pessoalmente, mas contra uma realidade inteira. Mesmo assim, ao chegar em casa, essas frases grudavam. Na hora de ajoelhar, viravam uma acusação indireta. Para que serve o que eu faço, se nunca é suficiente? E, ainda assim, havia momentos em que ela via, claramente, o impacto direto do que fazia. Uma criança que chegou roxa, com dificuldade de respirar, e que, com um cuidado rápido, conseguiu ser estabilizada e levada a tempo. Dias depois, a mãe voltando com um presente simples, lágrimas nos olhos, dizendo que não sabia o que teria acontecido sem Lourdes. Um senhor que, depois de meses de acompanhamento, enfim conseguia controlar a pressão, e dizia, se eu tivesse continuado daquele jeito, já tinha ido embora desse mundo. Em outras ocasiões, a realidade vinha com toda a sua dureza. Um jovem acidentado na estrada, em estado grave, que ela tentou segurar com as mãos que tinha e os recursos que não tinha. Ele foi levado, mas não resistiu. Nesses dias, Lourdes chegava em casa esvaziada. Ajoelhava e, em vez de palavras, sentia só um cansaço profundo. Às vezes, só conseguia dizer, eu não aguento ver isso e não entender. Essa rotina se repetia, dia após dia. Filas, curativos, febres, encaminhamentos, improvisos, pequenas vitórias, perdas que doíam. Por fora, era apenas mais um posto precário de cidade do interior. Por dentro, era o lugar onde a fé de Lourdes era testada em cada detalhe, numa batalha silenciosa entre o que via e o que acreditava. Em casa, porém,
enfrentava uma solidão que ninguém via. A casa de Lourdes era simples, organizada, silenciosa. Morava sozinha. Os pais já tinham partido, irmãos casados estavam espalhados em suas vidas, algumas visitas aqui e ali, mas nada constante. Lourdes nunca se casou. Não porque tivesse decidido ser sozinha, mas porque, às vezes, a vida vai passando enquanto a gente cuida de tudo e de todos, e quando percebe, as oportunidades que pareciam óbvias na juventude já não aparecem com a mesma frequência. Houve um homem, no passado, um namoro curto, cheio de hesitação. Ele queria que ela largasse o posto, se dedicasse a uma vida mais comum, mais doméstica. Ela sentiu que havia algo na vocação de cuidar que não podia simplesmente abandonar. Ele foi embora. Não houve escândalo, nem grande drama. Só um silêncio que se somou aos outros. Com o passar do tempo, Lourdes começou a sentir que sua vida tinha sido deixada de lado. Ajudava no nascimento de crianças que não eram dela. Segurava mãos de doentes que tinham família esperando na porta. Acompanhava despedidas de gente que seria chorada por outros. Ela, quando voltava para casa, fechava a porta sobre si e sobre um silêncio que parecia grande demais para caber numa casa tão pequena. Todas as noites, antes de dormir, Lourdes se ajoelhava ao lado da cama. No começo, suas orações eram cheias de pedidos. Pedia por pacientes específicos, por crianças que tinham febre alta, por senhoras que estavam em pós-operatório, por homens que não abandonavam o vício. Pedia também por si, por forças para continuar, por alguém com quem dividir a vida, por paz para o coração. Com o tempo, as orações foram mudando de tom. Quando os pedidos pareciam não encontrar resposta, começaram a surgir as perguntas. Por que fulano, que era tão bom, não resistiu? Por que aquela mãe, que cuida de 5 filhos sozinha, ainda teve que enfrentar aquilo? Por que eu me sinto tão sozinha, mesmo fazendo o que julgo ser o certo? Com o tempo, essas perguntas começaram a parecer repetitivas. Lourdes ajoelhava, começava a falar, e era como se estivesse, noite após noite, retomando a mesma conversa sem desenvolvimento. As respostas não vinham. Não havia alívio imediato, nem grandes sinais. Ela ia dormindo com a sensação de que algumas frases simplesmente batiam na parede e voltavam. Em algum ponto dessa caminhada, as palavras começaram a rarear. Até que, certas noites, ela se ajoelhava, e nada. Não sabia o que dizer. Ficava alguns minutos ali, cumprindo o gesto, mas por dentro era só um grande vazio. Aos poucos, as orações viraram apenas silêncio. Ajoelhada, permanecia na mesma posição por alguns minutos, sentindo o chão frio sob os joelhos, as mãos unidas por hábito, mas a mente exausta de repetir as mesmas coisas. Olhava para a janela, via o reflexo fraco da luz do quarto, e se pegava pensando: será que adiantou alguma coisa todos esses anos? Ainda assim, continuava ali, como quem não conseguia romper completamente com o hábito que um dia já foi fonte de conforto. Os anos passaram, e o trabalho no posto ficou mais pesado. Não porque Lourdes envelhecesse apenas, mas porque o mundo ao redor parecia apertar por todos os lados. Faltavam recursos, medicamentos básicos, materiais, até luvas. Faltavam médicos, que preferiam a capital ou cidades maiores. Faltava apoio administrativo, faltavam investimentos. As filas aumentavam. A sensação de impotência também. Lourdes fazia o possível, mas sentia que nunca era suficiente. Aplicava injeções sem o número ideal de profissionais de apoio. Improvisava curativos com o que tinha. Arrastava maçã sozinha. Cada paciente salvo vinha acompanhado de outro que ela não conseguia ajudar. Uma criança que chegava com febre e saía, bem deixava um rastro de esperança. Mas, logo depois, um idoso que ela conhecia desde sempre chegava em estado grave. E por mais que ela corresse, o desfecho já parecia escrito. Aquilo foi desgastando sua alma de um jeito que ninguém via, porque, por fora, ela continuava firme, presente, solícita. Ela continuava indo à igreja. Sentava-se quase sempre no mesmo banco, do lado de uma pilastra, perto do meio da nave, onde podia ver o altar sem chamar muita atenção. As leituras eram feitas, o padre pregava, as músicas eram cantadas. Em outros tempos, aquelas palavras a atravessavam como pequenas luzes. Agora, parecia que batiam do lado de fora dela. Deus é fiel, diziam.
Deus cuida de cada um. Lourdes ouvia e pensava: não duvido disso para os outros. Mas, para mim, por que parece tão vazio? No início dos anos 1970, veio a notícia que ela mais temia, embora nunca tivesse dito isso em voz alta. O posto de saúde seria fechado. A justificativa veio embalada com palavras bonitas: reorganização, otimização de recursos, melhor estrutura na capital. A verdade é que aquele pequeno posto, que aos olhos de quem morava em Sobral era essencial, aos olhos de quem tomava decisões de longe era apenas um gasto que poderia ser cortado. Lourdes e os outros funcionários foram informados numa reunião breve. Disseram que quem quisesse poderia ser transferido para a capital, para trabalhar em unidades maiores. Quem não aceitasse, ficaria sem contrato. Muitos, com famílias grandes e contas a pagar, enxergaram na transferência a única saída possível. Para Lourdes, aquele anúncio soou como a confirmação cruel de tudo o que ela já sentia por dentro. Até ali, ela acreditava que, ao menos, seu trabalho tinha um sentido claro. Que se sua vida pessoal parecia vazia, ao menos no posto ela era útil, necessária, parte de algo. Agora, nem isso. Naquela noite, Lourdes voltou para casa cansada, carregando nas mãos uma pasta com alguns documentos, e nos ombros um peso que parecia maior do que todo o paciente pesado que já ajudou a levantar. Entrou, acendeu a luz fraca da sala, tirou os sapatos, largou a bolsa numa cadeira, sentou na beira da cama e demorou a se levantar para ajoelhar. Quando finalmente se ajoelhou, o gesto não era o mesmo. Era mais pesado, mais lento, como se algo dentro dela resistisse. Tentou rezar. Abriu a boca para começar com o meu Deus de sempre. Mas as palavras não vieram. Veio um nó na garganta, um aperto no peito, uma vontade intensa de chorar, ao mesmo tempo, uma exaustão que parecia esvaziar até as lágrimas. Ela respirou fundo, tentou de novo. Nada. Era como se, naquele momento, qualquer frase soasse falsa. Porque, no fundo, ela não queria dizer faça-se a tua vontade. Queria dizer por quê. Mas já tinha feito essa pergunta tantas vezes que parecia inútil repetir. Pela primeira vez, se levantou do chão sem terminar a oração. Não houve amém. Não houve conclusão. Apenas o gesto, sair da posição de joelhos, sentar na cama, encostar as costas na parede e olhar para o teto. Achou, naquele instante, que Deus tinha se calado de vez. Que a linha que ligava suas palavras a algum lugar no alto tinha sido cortada. Que não havia mais nada a esperar. Os dias seguintes foram de decisões. A proposta de transferência para a capital era real. Seria um novo começo, um salário garantido, uma estrutura maior. Mas também significaria deixar para trás tudo o que conhecia. As ruas, as casas, as pessoas cujas histórias já sabia de cor. Lourdes via a capital como um lugar onde seria apenas mais uma enfermeira entre tantas, apagada ainda mais numa multidão. Em Sobral, por mais difícil que fosse, ela sentia que conhecia o território, as falas, os nomes. A ideia de recomeçar num lugar totalmente novo, sem nenhum vínculo, parecia mais pesada do que encarar o desemprego. Sem aceitar a transferência, Lourdes decidiu ficar. Não foi uma decisão heroica, nem impulsiva. Foi quase teimosa. Algo nela dizia que ficar, mesmo sem posto, fazia mais sentido do que ir embora para um lugar que não carregava nenhuma parte da história dela. Quando o posto fechou oficialmente, ela ajudou a empacotar caixas, a esvaziar armários, a limpar prateleiras que não viriam mais remédios. Viu com tristeza os pacientes chegarem na porta e encontrarem o aviso: atendimento encerrado. Por um tempo, Lourdes se sentiu perdida. Sem o posto, sem a rotina, sem um lugar para ir todos os dias, a casa pareceu mais apertada e mais vazia ao mesmo tempo. As manhãs, antes cheias de movimento, agora eram longas demais. Os sons que antes eram abafados pelo burburinho do posto, crianças chorando, conversas, tosse, vozes, foram substituídos apenas pelo barulho da rua e pelo tic-tac do relógio. Foi nesse vazio de função oficial que algo começou a acontecer, muito antes que Lourdes percebesse. Pessoas da comunidade, acostumadas a vê-la no posto, começaram a procurá-la em casa. No começo, tímidas, quase pedindo desculpas. Dona Lourdes, me perdoe incomodar. É que o menino tá com febre, e agora que o posto fechou, não sei para onde levar.
A senhora podia só olhar. Ver se é grave. Ela não tinha mais uniforme, nem crachá, nem sala. Mas tinha o conhecimento, as mãos treinadas, acima de tudo, o impulso de cuidar, que não se desligava com um comunicado da prefeitura. Passou a ajudar informalmente pessoas da comunidade, usando seus próprios conhecimentos e poucos recursos. Tinha uma pequena caixa com alguns materiais básicos que guardara: um termômetro, faixas, álcool. Não receitava remédios que não podia. Não se colocava como que não era. Mas media a febre, orientava, limpava feridas simples, dizia quando era caso de não esperar e ir direto para a cidade vizinha. Cuidava de crianças que apareciam com manchas na pele, de idosos com pressão alta, de vizinhos com cortes abertos nas mãos por causa de trabalho na roça, de mulheres com dores persistentes. Fazia isso sem esperar nada. Não era mais uma missão oficial. Não tinha holofote, não tinha salário, não tinha carteira assinada. Era apenas o que ela sabia fazer. E, talvez, nesse apenas, estivesse o início de tudo que viria. Durante muito tempo, Lourdes não interpretou aquilo como vocação ou propósito. Via como remendo. Já que não tenho posto, ajudo como posso, pensava. A fé, ali, parecia distante. Não era fácil isso para Deus. Era fácil porque sei e não sei ser de outro jeito. Ainda se ajoelhava às vezes, mas muitas noites simplesmente deitava sem rezar, olhando o teto até pegar no sono. Achava que Deus tinha se afastado. Não se dava conta de que, em cada casa em que entrava com sua caixa simples e suas mãos firmes, alguma coisa estava sendo plantada. O que Lourdes não percebeu foi que aquela escolha silenciosa, ficar, em vez de ir, cuidar, mesmo sem obrigação, estar, mesmo sem crachá, começou a mudar tudo ao redor. As pessoas passaram a confiar nela de um jeito ainda mais profundo. Não era mais a enfermeira do posto. Era a Lourdes, a que cuida. O nome dela começou a percorrer ruas de terra, atravessar conversas na feira, surgirem pedidos de ajuda. Leva um menino na casa de Lourdes. Fala com Lourdes. Ela sabe o que fazer. Se Lourdes disse que é para ir pro hospital, é sério. Líderes comunitários, que até ali a conheciam só de vista, começaram a se aproximar. Primeiro, para pedir ajuda para casos específicos. Depois, para conversar sobre algo maior. Alguns falavam de como a saúde da comunidade tinha piorado desde o fechamento do posto, de como a prefeitura parecia distante, de como ninguém de cima entendia o que se passava ali embaixo. Lourdes ouvia, ainda meio descrente de que pudesse fazer mais do que já fazia. Organizações começaram a ouvir falar daquela mulher que cuidava dos outros sem cobrar nada. Uma assistente social de uma entidade ligada à igreja, que trabalhava com projetos em várias cidades do interior, ouviu, numa visita rápida, alguém comentar: quem tem segurado muita coisa aqui é uma tal de Lourdes, enfermeira. Se não fosse ela, muita gente estava pior. Aquilo ficou anotado numa agenda. Algum tempo depois, uma pequena equipe de uma organização de saúde comunitária passou por Sobral para mapear necessidades. Foram à prefeitura, ouviram estatísticas. Foram à igreja, ouviram queixas. Foram às casas, ouviram nomes. O nome de Lourdes surgiu mais de uma vez. Decidiram ir até ela. Quando bateram à porta de sua casa, ela estranhou. Não estava acostumada a receber gente de projeto. Abriu desconfiada, enxugando as mãos num pano de prato. A senhora é Lourdes, enfermeira? Perguntou uma das mulheres, sorrindo. Sou, respondeu, ainda cautelosa. Eles explicaram o motivo da visita. Falaram de um projeto piloto de saúde comunitária que estavam planejando implantar na região. A ideia era trabalhar com agentes locais, gente da própria comunidade, para organizar atendimentos básicos, acompanhar famílias, prevenir doenças. Para isso, precisavam de alguém que já tivesse respeito ali, que conhecesse as casas, as ruas, as pessoas. Um nome tinha se repetido, o dela. Lourdes ouviu tudo com uma mistura de surpresa e desconfiança. Estava tão acostumada à ideia de que suas orações não eram ouvidas, que seus esforços eram invisíveis, que a possibilidade de alguém ter notado o que ela fazia soava quase improvável. Quando disseram que gostariam que ela participasse, ajudando a estruturar o atendimento local, ela quase recusou. Eu não sou nada oficial, disse, defensiva. Eu só ajudo quando me chamam.
Não tenho mais posto, não tenho mais função. Justamente por isso. Respondeu a assistente social. A senhora ficou quando todo mundo foi embora. A senhora conhece as pessoas. Elas confiam na senhora. Projeto nenhum funciona se não tiver alguém assim. A gente não quer mandar alguém de fora para vir mandar. Explicaram que, se desse certo, haveria uma pequena estrutura, uma sala, alguns materiais, apoio de médicos que viriam em dias específicos. Lourdes seria uma espécie de ponte entre a comunidade e o projeto, coordenaria o atendimento local, acompanharia agentes de saúde, organizaria visitas. Ela teve medo. Medo de aceitar e falhar. Medo de confiar, de acreditar que Deus podia estar movendo algo. E depois, se decepcionar. Medo de voltar a se iludir com propósito. Passou dias pensando. Ajoelhava às vezes, mas as orações ainda eram mais suspiros do que frases. O silêncio continuava. Mas, agora, havia uma pergunta diferente rondando. E se isso for resposta e eu disser não por medo? Lembrou de todos os anos em que pedirá por sentido, por um lugar claro onde pudesse servir. Lembrou de como tinha sentido que, quando o posto fechou, Deus tinha lhe tirado isso. Alguns anos depois do fechamento, um projeto de saúde comunitária, de fato, foi implantado na região. Não aconteceu da noite para o dia. Houve reuniões, negociações, promessas, idas e vindas. Mas, em determinado momento, o projeto saiu do papel. Havia uma pequena sala cedida pela comunidade, algumas cadeiras, uma maca, um armário com materiais básicos. Nada comparado a grandes hospitais, mas um começo. Lourdes foi chamada para coordenar o atendimento local. Estava nervosa no dia em que deram a notícia oficialmente, na frente de alguns líderes e moradores. Lourdes, sem a senhora, isso aqui não tinha nem começado. Disse um dos coordenadores. A gente quer que a senhora esteja à frente, formando gente, organizando as coisas. A senhora topa. Ela olhou ao redor. Viu algumas das crianças que tinha cuidado com febre alta, agora correndo no quintal. Viu senhoras que um dia chegaram com a pressão disparada, agora sentadas, curiosas. Viu homens que tinha visto sangrando com cortes feios, agora trabalhando na obra da nova sala. Sentiu que, mesmo sem ouvir Deus nos últimos anos, ele tinha estado ali, conduzindo passos. Eu topo. Respondeu, com a voz firme, mas os olhos marejados. A partir daí, o trabalho dela deixou de ser apenas apagar incêndios da vizinhança, para se tornar algo estruturado. Não apenas voltou a trabalhar, mas passou a formar outras pessoas. Gente que não tinha formação em enfermagem, mas que, com treinamento, poderia ser agente de saúde, visitar casas, orientar mães sobre higiene, acompanhar idosos, identificar sinais de perigo. Lourdes ensinava com paciência como medir pressão, como observar sintomas, como ouvir sem julgar. O que antes fazia sozinha, começou a multiplicar. No começo, ela se questionava se era capaz. Estava acostumada a fazer, não a ensinar. Mas, com o tempo, perceber a segurança crescendo nos outros lhe trouxe um tipo novo de alegria. Já não era só ela que chegava quando alguém adoecia. Havia uma rede de pessoas despertas, atentas, preparadas. Foi numa noite tranquila, anos depois, sentada na varanda, ouvindo os sons da cidade, o rádio baixo de um vizinho, um cachorro latindo ao longe, o barulho de um caminhão passando devagar, que Lourdes finalmente entendeu. Não foi um entendimento intelectual, de quem monta um raciocínio lógico. Foi um encaixe interno, uma paz que chegou sem se anunciar. Olhando para trás, ela viu uma linha que não tinha visto enquanto caminhava. Lembrou do posto cheio, do cansaço, das orações com pedidos. Lembrou do fechamento, da sensação de abandono, da oração interrompida naquela noite em que se levantou do joelho sem conseguir falar nada. Lembrou do tempo ajudando de casa em casa, sem uniforme, quase escondida, achando que aquilo era apenas o que dava para fazer. Lembrou da equipe batendo à sua porta, do convite, do medo. E percebeu. Deus nunca tinha se calado. Apenas tinha parado de falar da forma que ela esperava. O silêncio não era abandono. Era direção. Enquanto ela dizia fala comigo do jeito que eu conheço, Deus respondia em gestos ao redor. Nas pessoas que a procuravam, na comunidade que a reconhecia, no fato de o seu ficar ter se tornado a base de um projeto inteiro. Naquela noite, ela voltou a rezar.
Não porque estivesse com medo de perder tudo de novo, nem porque estivesse desesperada por respostas. Voltou porque sentiu vontade genuína de falar com aquele que, mesmo quando ela não olhava, continuou a alinhá-la com o que era dela. Ajoelhou-se devagar ao lado da cama, como fazia tantos anos antes. O chão continuava o mesmo, duro. Ela, não. Eu achei que o senhor tinha se calado. Admitiu, baixinho. Achei que eu estava falando sozinha. Fiquei com raiva, fiquei magoada, falei menos. E até parei. Mas hoje eu tô vendo que, mesmo quando eu me calei, o senhor continuou mexendo as coisas. Eu queria ouvir a sua voz enquanto eu orava. O senhor falou comigo através de gente batendo na minha porta. Não pediu explicações. Não revisitou as antigas perguntas buscando resposta detalhada para cada perda, cada paciente que se foi. Havia coisas que ainda doíam, lembranças de rostos que ela nunca esqueceu. Mas, pela primeira vez, essa dor não ofuscava a visão do cuidado. Obrigada, disse, enfim, não por tudo que doeu, mas por não ter desistido de mim mesmo quando eu achei que tinha desistido do Senhor. Se essa história se parece com a sua, se você está num ponto em que se ajoelha e não encontra mais palavras, em que as músicas da igreja soam bonitas, mas não mais verdadeiras para você, em que a sensação é de que Deus fez silêncio exatamente quando você mais precisava ouvir alguma coisa, vale guardar o que a vida de Lourdes mostra com tanta clareza mansa. O silêncio de Deus não é o fim da conversa. Às vezes, é no silêncio que ele muda a forma de falar. Enquanto você insiste para que ele responda dentro da oração, ele pode estar respondendo na forma de pessoas que chegam, portas que fecham, e depois, outras que se abrem. Lourdes achava que o sentido da vida dela estava no posto de saúde. Quando o posto fechou, concluiu que o sentido tinha acabado. Hoje, olhando para o caminho, dá para ver que aquele fechamento foi o modo como Deus a tirou de uma estrutura frágil para colocá-la no centro de algo que não dependia de decreto nenhum. Talvez, agora, você esteja exatamente na fase em que ela estava quando se levantou dos joelhos sem terminar a oração. Achando que é isso. Acabou. Não tenho mais o que falar. Talvez já tenha passado para a fase de apenas fazer o que dá para fazer, sem grandes expectativas, achando que fé é coisa para os outros, porque eu já cansei. O que a história de Lourdes diz, mesmo nesse lugar, Deus pode estar conduzindo seus passos de um jeito tão suave que você só percebe depois. Um dia, como ela, você pode se ver sentado ou sentada em algum lugar simples, uma varanda, uma cama, um banco de ônibus. De repente, perceber que coisas que pareciam soltas formam uma linha. Que sua decisão de ficar quando todo mundo foi embora, não foi só teimosia, foi instrumento. Que seu gesto de continuar ajudando, mesmo sem cargo, não foi só jeito de não ficar parado. Foi exatamente o meio por onde um novo capítulo começou. E, talvez, nesse dia, sua oração mude também. Em vez de ser porque o Senhor não fala mais comigo, possa ser obrigado por ter continuado falando, mesmo quando eu não sabia ouvir. Porque, mesmo quando parece que tudo se calou, Deus continua agindo de formas que só entendemos depois.